E aí, tudo bem? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês 4 questões envolvendo fenômenos da luz que podem aparecer na sua prova de física. Então, se você é aluno do ensino médio ou você é estudante de física e tem interesse ou dúvida nesse assunto, fica com a gente até o final, pois a sua dúvida pode ser esclarecida. A primeira questão é essa daqui, ó. Questão número 1. Um objeto de tamanho 8 metros é colocado a uma distância 4 metros de uma caixa escura de orifício. Dentro dessa caixa, a imagem desse objeto é 25 centímetros. Qual o comprimento aproximado da caixa escura? Então, nós estamos diante de um probleminha envolvendo, como o próprio texto está dizendo para você, de caixa escura de orifício, tá bom? Quando isso acontece, é muito importante que você saiba fazer um esboço da situação para você não ficar enrolado na hora de resolver questões desse tipo aí. Então, eu fiz a ilustração para você. Aqui nós temos o nosso objeto, cujo tamanho é de 8 metros. Vou colocar aqui, ó. Aqui nós temos a caixa escura de orifício. O orifício é exatamente por onde estão passando esses dois raios de luz aqui que você está vendo. Essas duas linhas vermelhas é o que representam exatamente os raios luminosos. Dentro da caixa, tá vendo? O objeto ele será formado aqui, ó, no fundo da caixa. A imagem, quer dizer, será formada aqui, ó, no fundo da caixa. O problema falou para a gente que essa imagem ela vai ter um tamanho de 25 centímetros. Então, coloquei aqui, ó. A distância do objeto até a caixa está aqui embaixo. O problema falou que essa distância foi de 4 metros, tá bom? E nós queremos calcular o comprimento aproximado da caixa. Então, aqui está o nosso x, beleza? Então, você pode observar que a situação traduz, na verdade, um problema de semelhança de triângulos. Você está conseguindo enxergar que são dois triângulos formados aqui, ó? Aqui é o orifício da caixa, a caixa ela é completamente escura. Então, os raios luminosos atravessam esse orifício, tá bom? E a imagem, ela se forma lá no fundo da caixa. E ela se forma de cabeça para baixo, tá bom? Se você puder colocar um espelho no fundo da caixa, você vai ver exatamente o mesmo objeto, só que ao contrário, tá bom? A imagem, ela é o que nós chamamos de invertida, beleza? Então, esses dois triângulos que você está vendo aí, eles são triângulos semelhantes. Então, nós podemos escrever uma proporção envolvendo essas informações aí, essas 4 informações, tá bom? Então, aqui, ó, a base do nosso triângulo grande vale 8 metros e a base do nosso triângulo pequeno vale 25 centímetros. Então, você pode escrever a seguinte proporção, ó, 8 metros está para 25 centímetros, na mesma razão ou proporção que 4 metros está para x centímetros. Aqui você não precisa nem transformar essas unidades de medida, tá bom? Você pode trabalhar com as unidades de medida apresentadas no texto da sua questão. Você pode manter isso aqui, ó, esse 8 metros, esse 25 centímetros, desde que do outro lado da sua proporção você também mantenha as mesmas unidades, tá bom? Em cima metros e embaixo centímetros. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cruzado. Aqui, ó, 8 vezes x, nós vamos obter 8x, tá bom? E 4 vezes 25, nós vamos obter 100, tá bom? Logo, o x vai ser a divisão de 100 para 8. Se você dividir 100 para 8, isso vai dar quanto? Isso vai dar 12,5. Portanto, a distância aproximada, aí, ó, a medida aproximada do comprimento da nossa caixa escura de orifício, 12,5 centímetros. E aí, ficou claro para você? Deixa nos comentários aí se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, se você já sabe resolver esse tipo de questão. Uma outra questão que também é possível resolver por semelhança de triângulos. Um prédio de 5 andares projeta uma sombra de 8 metros de comprimento ao meio-dia. Neste mesmo horário, um poste de 7,5 metros de altura projeta uma sombra de 4 metros. Qual
a altura aproximada de cada andar do prédio, tá bom? Então, veja bem, nós não sabemos a altura desse prédio. Então, nós também temos que fazer uma ilustração. Então, aqui, ó, suponhamos que aqui esteja o nosso prédio e aqui esteja o nosso poste, tá bom? E aqui é a representação do solo, tá legal? Então, vou escrever, tá aqui, ó, o nosso prédio e aqui o nosso poste. Bom, a altura do prédio nós não sabemos, então vou colocar uma incógnita aqui, vou colocar um X, tá vendo? A altura do poste nós sabemos, 7,5 metros. O prédio projeta uma sombra, essa linha tracejada em vermelho aqui, tá vendo? É a projeção da sombra, e essa sombra do prédio mede 8 metros. No mesmo instante, o poste também projeta uma sombra, só que a sombra do poste é de 4 metros, tá vendo? Então, observe que esses dois triângulos que estão sendo formados aqui, ó, tá vendo? Eles são semelhantes, eles têm exatamente o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. E quais são, assim, os lados que a gente chama de lados homólogos ou os lados correspondentes? Tá aqui, ó, a altura do prédio, que é x, tá vendo? É lado homólogo com a altura do poste, que é 7,5. E a sombra do prédio, que é 8, é o lado homólogo a 4, que é a sombra do poste. Então, a gente pode montar a seguinte proporção, ó. X está para 7,5, assim como 8 está para 4, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, propriedade fundamental das proporções. Nós vamos multiplicar cruzado, ó. X vezes 4, nós vamos obter 4x, tá vendo? E 8 vezes 7,5, você não precisa nem multiplicar, você pode escrever assim, ó, 8 vezes 7,5. Esse 4, como ele vai aparecer do outro lado dividindo, tá vendo? Você vai poder simplificar esse 8 que está aqui em cima com esse 4 que está aqui embaixo. Ó. 8 dividido para 4 não dá 2? Então, o nosso valor de x é 2 vezes 7,5, ou seja, a altura do poste, a altura do prédio, do poste não, do poste nós temos, né? A altura do prédio, que eu chamei de x na nossa questão, é 15 metros. Mas o problema perguntou para você qual a altura aproximada de cada andar. Então, a resposta desse problema aí, pessoal, você não pode esquecer, tá bom? Que a resposta vai ser 15 dividido para 5, 3 metros. Por que, professor Luiz Antônio? Porque o problema falou lá em cima, ó, que o prédio ele tem 5 andares, tá vendo aqui? Ó? Então, a gente pega a altura do prédio, divide para 5 e encontramos a altura de cada andar. Vamos para outra questão? Essa aqui é interessante, essa é legal, envolvendo espelhos. Dois espelhos planos, E1 e E2, são perpendiculares entre si. Um raio de luz atinge o espelho E1 formando um ângulo de 40 graus. Esse raio de luz é refletido e atinge o espelho E2. Qual o valor do ângulo de reflexão formado no espelho E2? Então, o que vamos fazer? Vamos ilustrar essa situação. Vamos fazer aqui, ó, vamos desenhar aqui o espelho E1 e aqui embaixo nós vamos fazer o espelho E2, tá bom? Esses dois espelhos eles são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Aqui está as costas do espelho E1 e aqui está as costas do espelho E2. Então, um raio de luz, ele vai incidir no espelho E1, olha o que vai acontecer, ó, ele vai incidir no espelho E1, ele vai ser refletido e vai bater lá no espelho E2, que também vai refletir, tá bom? A situação é essa aqui, ó. Beleza? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar os ângulos formados, ó. O ângulo formado aqui entre o espelho E1 e o raio luminoso, o primeiro raio de incidência aqui, ó, esse ângulo formado aqui é de 40 graus. Isso aqui é chamado ângulo de incidência. O ângulo de incidência vai ser exatamente igual ao ângulo de reflexão. Tá vendo aqui, ó? O ângulo formado entre o raio de incidência e o espelho E1 é 40 graus.
Logo, o ângulo de reflexão vai ser o mesmo, também vai ser de 40 graus, tá legal? E aí esse ângulo, esse raio de luz aqui refletido pelo espelho E1, ele vai se tornar o raio de incidência no espelho E2, tá bom? Então o que o problema pergunta é o valor do ângulo de reflexão formado no espelho E2, beleza? Então nós queremos esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que nós queremos. Esse ângulo aqui que eu vou chamar, tá vendo? De ângulo alfa, por exemplo. Só que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de reflexão, não é? Ele vai ser exatamente igual ao ângulo de incidência, porque o espelho é espelho plano. No espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Então aqui também é o ângulo alfa do outro lado. Bom, você está observando que aqui, ó, nós temos um triângulo formado aqui, ó, e esse triângulo é um triângulo retângulo. Bom, e quais são os ângulos internos desse triângulo retângulo? Vamos escrever isso? Ângulos internos. Aqui, ó, ângulos internos do nosso triângulo retângulo. Os ângulos internos são 40 graus, 90 graus e alfa. O que a gente sabe sobre ângulos internos de um triângulo? Que a soma deles é igual a 180, não é isso? Lei angular de Tales. Portanto, nós vamos ter a seguinte equação, ó, 40 mais 90 mais alfa, isso vai ser igual a 180 graus. E agora, portanto, nós vamos resolver essa equação, ó. 180 graus menos aqui, ó, 40 graus mais 90 graus, isso dá 130, que vai aparecer do outro lado, negativo. Logo, a resposta, o alfa, tá vendo? Vai ser 50 graus, pessoal. E aí, a gente resolve. Então, esse ângulo alfa aqui, ó, que é o ângulo de reflexão no espelho E2, ele mede 50 graus. Beleza? Próxima questão, a última questão envolvendo fenômeno da luz. Se uma fonte luminosa primária ilumina um objeto que reflete a luz amarela, então essa fonte luminosa primária não pode ser. Será que ela não pode ser amarela? Será que ela não pode ser branca? Não pode ser azul? Ou não pode ser amarela ou branca? E aí? O que você sabe sobre cores dos objetos? Você conhece alguma coisa sobre cores dos objetos? É o seguinte, pessoal, um objeto, quando ele é amarelo, se você enxerga ele amarelo, ele está refletindo a luz amarela. Então, o que acontece? Esse objeto, ele pode ter sido iluminado por duas cores, ou a branca ou a amarela, tá bom? Eu vou escrever isso para você. Vamos escrever? Então, se ele está emitindo a luz amarela, é o que o problema está dizendo para a gente, né? O objeto está refletindo a luz amarela. Então, podem acontecer duas coisas, tá bom? A primeira possibilidade e aqui, ó, segunda possibilidade, tá bom? Duas coisas podem acontecer. A luz primária é aquela primeira, tá bom? É aquela que está iluminando o objeto. Ela é amarela ou a luz primária é branca. Porque se a luz primária for branca, o objeto vai absorver todas as outras cores e vai refletir apenas a amarela. Você deve estar pensando assim, como assim, Luiz? Se o objeto for iluminado por uma luz branca e refletir amarelo, ele vai absorver todas as outras cores? Sim, isso porque a luz branca é a soma de todas as cores. Então, quando a luz branca ela ilumina um objeto e esse objeto nos parece amarelo, reflete a cor amarela para a gente, você está enxergando amarelo, significa que o objeto ele absorveu todas as outras cores menos a amarela. Então, ela refletiu a luz amarela. Essa é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é que esse objeto tenha sido iluminado mesmo pela luz amarela, tá bom? Porque um objeto amarelo, ele só vai refletir a luz amarela. Ele não vai, o objeto, se for verde, por exemplo, e ele for iluminado por uma cor amarela, ele não vai refletir o amarelo, ele vai refletir, vai nos parecer preto. Por quê? Porque ele é verde, tá bom? Então, cara, qual é a resposta da nossa questão? A fonte luminosa primária, ela não pode ser azul.
tá bom? Não pode ser azul, porque se ela for, for a luz azul, a fonte luminosa primária estiver iluminando com a cor azul, não vai refletir o amarelo, tá legal? Vai refletir outra cor, vai refletir, vai nos parecer preto, tá bom? Se o objeto for amarelo. Beleza? Para exemplificar melhor para você, eu vou te mostrar aqui uma figura. Então, o que está acontecendo nesta figura? Então, aqui nós temos um raio incidente no prisma, tá vendo que essa luz aqui, ó, esse raio luminoso aqui, ele é branco, e o prisma, ele causa um fenômeno físico chamado dispersão da luz. É o que está acontecendo aqui, ó, dispersão da luz. Ele separa todas as cores da luz branca. Lembra que eu falei para você que a luz branca é a soma de todas as cores? Então, quando você incide sobre um prisma uma luz branca, a luz branca ela é separada. Isso acontece por quê? Porque o índice de refração do ar é diferente aqui do prisma, tá bom? E aí, as cores, como cada cor vai ter uma velocidade diferente ao ser refratada, as cores são separadas, tá bom? Então, grava isso é muito importante, isso pode cair na tua prova, e eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui com relação aos fenômenos da luz, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.